Olá a todos, obrigado por estarem a assistir a mais um vídeo. Eu estou na Conferência da Fiel. Seguramente quando assistirem este vídeo a Conferência Fiel já terá passado. E se não estiveram connosco na Conferência da Fiel, eu recomendo a Conferência da Fiel, o Ministério da Fiel, os livros da Fiel. E podem sempre acompanhar o Ministério da Fiel nas redes sociais, as suas publicações e estar connosco também na próxima Conferência da Fiel. Eu estou com alguém bem ligado ao Ministério da Fiel, um amigo de há anos, alguém que para mim é uma referência e um exemplo, e disposto a servir, bem responsivo até nas mensagens e conselhos quando não me conhecia praticamente de lado nenhum. Tiago Santos, um dos pastores da Igreja Batista da Graça, cofundador do seminário Martin Busser, que também está por chegar a Portugal, para a nossa alegria. E também diretor executivo do Ministério da Editora Fiel. Tiago, muito obrigado por aceitar ter esta conversa. Eu estou seguro que será de bênção para quem assistir. Apenas algumas perguntas e sobre o Ministério da Editora Fiel. Porquê um Ministério com livros? Porquê o Ministério da Editora Fiel e a importância do mesmo, Tiago? Bem, primeiro, obrigado, Tiago, pela oportunidade de falar, e também aos irmãos que nos assistem. Espero que essa nossa conversa seja edificante e abençoadora para os irmãos. E bem, a Fiel é um ministério de publicações, na verdade é um ministério de ensino, né? E que usa as publicações do livro como a sua principal mídia de ensino. E a Fiel começou o seu ministério em 1966. Então, estamos aí, faz as contas, 56 anos de atuação. E é fruto do trabalho missionário de pastor Richard Denham, e esposa Paul Denham, que foram ao Brasil como missionários, são norte-americanos, foram ao Brasil nos anos 50, com o propósito de plantar igrejas e tudo mais. E num certo momento da sua trajetória missionária, tiveram contato com dois irmãos, na verdade, que vieram da Westminster Chapel, de Martin Lloyd-Jones. E esses irmãos entregaram na mão de pastor Ricardo uma compilação da recém-lançada revista The Banner of Truth, a Bandeira da Verdade. E ali ele então se deparou com um tipo de ensino, de doutrina com o qual ele não estava habituado. E aquilo transformou muito a maneira dele entender a doutrina e a teologia e interpretar melhor a palavra de Deus. E isso talvez já comece a responder a pergunta. O livro é ensino. Ensino que é produzido sob e debaixo da autoridade das Escrituras, quando é um bom livro. E esses livros aos quais ele teve acesso, então, eles foram muito importantes, abriram, vamos dizer assim, luzeiro diante dele. E a partir desse ponto, então, ele passou a perceber a necessidade de produzir bons livros que pudessem auxiliar pessoas como ele, que amavam ao Senhor, mas que não tinham ainda muita clareza quanto à doutrina e importância da Bíblia. Então, a primeira coisa que ele fez foi abrir uma livraria, ainda nos anos 50, no estado do Amazonas, a primeira livraria do estado do Amazonas, livraria evangélica, então, do estado do Amazonas. Foi aberto pelo pastor Ricardo, em 1958, 59. Mas não havia muitos livros em língua portuguesa, Então, ele percebeu que não adiantava ter livraria se não houvesse livros. Então, ele resolveu migrar para a produção de livros, produção editorial, e se serviu de modelos de outras editoras que já produziam livros de boa qualidade. E, bem, o livro é uma boa ideia, porque a ideia é de Deus, não é? Deus, ele condescende a falar conosco por meio de uma linguagem que a gente entenda, e ele o fez por meio da revelação que foi registrada em rolos que mais tarde se transformaram em livros. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é um conjunto de livros. São 66 livros, uma biblioteca inteira que nos conta a história da redenção. Então, esta é uma ideia divina. E, ao longo da história, os livros eles têm sido usados para transmitir conhecimento
né, para preservar a história, transmitir conhecimento e de forma semelhante os livros de teologia cumprem este papel. Né? Eles contam a história e transmitem conhecimento. E nós então cremos na importância e no valor do livro, assim como, né, o apóstolo Paulo também. Ele pede que os manuscritos, os livros sejam levados a ele, né? E isso já revela para nós, né, o papel e a importância que o livro tem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né, para confrontar as nossas ideias. Né? Se a gente tiver uma mente bem bíblica, a gente vai saber submeter a leitura que a gente faz, né, de qualquer literatura, ao crisol, por assim dizer, das Escrituras, à prova das Escrituras. A Editora Fiel é uma bênção e eu tenho sido pessoalmente abençoado pelo Ministério da Editora Fiel, pelo desenvolvimento e distribuição e publicação de livros de qualidade, conteúdo teológico reformado e especialmente em Portugal, que há uma grande escassez. Quero aproveitar este vídeo para dar graças pelo Ministério da Editora Fiel em Portugal, no seu investimento no nosso país, mas também em outros países fora do Brasil, de fala portuguesa, e nós somos abençoados também. Isto soa um pouco a graxa, mas somos abençoados também pela Igreja de Cristo no Brasil, teólogos brasileiros, e nós aqui, a Igreja de Cristo em Portugal, tem sido abençoada pelo Ministério da Editora Fiel e pela Igreja de Cristo no Brasil. Glória a Deus por isso e o seu investimento também em Portugal. Falando de editoras, estamos a falar de livros, falando da Editora Fiel, eu vou aqui abrir também, se quiseres escolher, Tiago, e dar para nós recomendações de 3 livros, top 3, como o teu grande amigo Jonas Madureira diz, que não podemos passar desta vida para a outra sem ler. Quais seriam? É difícil, eu sei que é muito difícil. É muito duro isso. Uma tarefa inglória, especialmente porque eu passei, e ainda posso dizer que dedico uma parte grande da minha vida como editor de livros. Então eu editei, produzo muitos livros, né? Amo os livros e é sempre muito difícil. Mas, bom, vamos lá. Deixa eu tentar responder essa pergunta sua. De pronto, eu diria que As Confissões de Agostinho, de Hipona. Porque essa é uma leitura que não só me abençoou pessoalmente, mas que me ensinou muitas coisas, né? Pelo testemunho de conversão, né, de Agostinho. É a história que ele conta para Deus, né? É uma oração que ele faz, né? E isto foi muito marcante para mim. Mas também algumas das suas, né, reflexões, na segunda parte do livro, né, que nos ajudam a pensar em coisas importantes da maneira como Deus alcança a gente, né? E age na vida da gente. Essa é uma leitura prazerosa para mim. Então eu aprecio muito este livro. Tenho procurado colocá-lo sempre na galeria dos meus livros favoritos. Um segundo livro que eu diria ser um dos meus favoritos é O Peregrino, de John Bunyan. Né? É um livro que amo e cuja leitura também é sempre muito prazerosa. Já fiz incontáveis vezes a leitura deste livro. Tive até a oportunidade de gravar uma série de devocionais em cima deste livro numa viagem à Inglaterra em 2019. Está numa plataforma da Fiel, né? Que a gente fez lá do CFL, curso Fiel de Liderança. E aí nós temos os devocionais do Peregrino lá. Fiz com o pastor Jonas Madureira, né, e com o pastor Tiago Guerra. E foi uma experiência muito rica poder desenvolver conteúdo ali de ensino em cima desse livro. Então é um livro que também me é muito caro, tem sempre comigo, né? Eu estou aqui, supor que, obviamente, a gente está excetuando a Bíblia, né? Sim, claro. Então, nesse caso... e aí, o terceiro livro é um pouco difícil de escolher. Né? Se fosse ficar no campo da teologia, alguns livros como As Afeições Religiosas, ou talvez ainda mais As Institutas de João Calvino, seria talvez a minha escolha, né? Porque talvez as Institutas, porque além de ajudar a organizar, né, o pensamento teológico, ele tem um corte devocional muito grande, né? E é sempre apontando a gente para a glória de Deus.
Então, acho que eu vou elencar esses 3 livros. Muito bom, né? Muito bom. Eu pensei aqui em muitos outros livros da literatura secular, porque a literatura secular também informa a gente, né? Alimenta e muitas vezes nós não pensamos nisso como cristãos e não nos dedicamos também e devemos a essa arte e também para o desenvolvimento até do pensamento e tudo. Sim, como disse, seu livro ele cumpre o papel de transmitir conhecimento, né? E oferecer às vezes uma análise, né? Um retrato da realidade conforme ela é vista pelo autor. E com todo o acervo de conhecimento e cultura que ele tem, a gente se enriquece muito também culturalmente quando faz leituras, né? Sim. E eu penso que essas leituras elas não precisam ser confinadas apenas à teologia, né? A Bíblia é sempre a nossa fonte, né? Inclusive óculos pelos quais a gente enxerga tudo mais e pelos quais a gente julga tudo mais que a gente lê. Amém. Ela precisa ser para todo cristão. Né? E claro, vai ser óculos para a gente ler teologia, e a teologia sempre vai ajudar a gente também na nossa caminhada de fé, né? No aprofundamento, né? Do entendimento das coisas de Deus. Mas além disso, a literatura secular ela cumpre um papel importante. Ficções são importantes, elas divertem a gente, elas aguçam a imaginação da gente, a criatividade, né? E isso é fruto da graça de Deus, da graça comum de Deus, né? Que dá dons, né? Para que os homens da terra desenvolvam arte, né? E a literatura é arte. Então, fazemos bem em compulsar boa literatura, né? Especialmente a literatura teológica, mas também a literatura secular de qualidade. E é interessante ver Paulo a citar pensadores não cristãos também, nas Escrituras vemos isso. É sinal de que ele era um leitor. Exatamente. Né? Por último, Tiago, Sim. Dicas para aqueles que estão a ouvir e dizem eu não consigo, começo um livro, não consigo terminar, não tenho hábitos de leitura, que dicas é que podias dar? Bom, acho que você usou a palavra certa, né? Desenvolver um hábito de alguma coisa não é fácil, mas a gente desenvolve. O ser humano é um ser de hábitos. Sim. Né? O problema é que às vezes a gente tem maus hábitos e talvez o esforço seja por substituir maus hábitos por bons hábitos, né? Nós acordamos toda manhã, normalmente escovamos nossos dentes, trocamos de roupa, nós fazemos coisas que que vão vão nos conduzir ao próximo passo da rotina, né? E que nós estamos habituados a fazer. Aprendemos a fazer essas coisas, incorporamos a nossa rotina, né? E então, pronto, a gente tem coisas que a gente faz e a gente nem pensa nelas. Né? E algumas que exigem um esforço maior, normalmente a gente se afasta delas, né? Mas a leitura é um bom hábito, né? E que precisa ser praticada com alguma perseverança, né? Talvez sem grandes expectativas inicialmente, quem sabe com leituras, né, mais breves, né? Mas rotineiras. Nesse caso não é tanto o volume, a quantidade que faz diferença, né? Mas é a regularidade, né? Então, desenvolver o hábito da leitura regular, mesmo que seja difícil, é alguma coisa que como talvez se puder usar essa analogia da musculação, né? A pessoa que quer ficar um pouco mais forte, uniforme, ela vai fazer exercícios físicos, ela não vai ficar forte de um dia para o outro. Ninguém vai se tornar um leitor, né, voraz ou assíduo de um dia para o outro. Vai precisar desenvolver hábitos e começar devagarinho, né? Mas faz bem, ler faz bem para a mente, faz bem para a memória, né? Faz bem para o coração também, porque a gente se sente às vezes mais alegre, mais encorajado, mais animado com as leituras que a gente faz, né? Ler a palavra de Deus diária e rotineiramente é algo que alimenta a alma da gente, né? E compulsar a literatura de modo geral é algo muito bom. A gente vive numa sociedade muito ligada ao visual, né? Principalmente nas telas, nós estamos a falar com uma tela aqui, as redes sociais roubam muito do nosso tempo, né? Outras formas de arte, às vezes até a arte degenerada roubam, né, o nosso tempo. E talvez é por isso que essa disciplina, né, de remir o tempo e de discernir as coisas que são realmente boas para nós, né, é algo que todo cristão é chamado a fazer, né, e que vai talvez nos ajudar a eliminar coisas que são inúteis do nosso tempo e que nos permitam, né, dedicar mais tempo para aquelas coisas que são úteis e que vão servir ao nosso crescimento. E a leitura é uma delas, né? Então, eu espero que você que está aí nos ouvindo, né, procure ler boas coisas, bons livros. Eu creio que isso vai fazer bem a você. Excelente, obrigado, Tiago, por esta conversa. Eu tinha
o prazer e o privilégio e a vontade enorme de continuar a conversa, mas quero-te deixar, agradeço a tua presença. Obrigado a todos aqueles que assistiram. Por favor, compartilhem este vídeo com outros para abençoar e edificar outros. Subscrevam o canal se desejarem acompanhar mais vídeos cada mês. Que Deus vos abençoe. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, que Deus continue Tiago. a usar e a abençoar-te grandemente. Amém. Obrigado a todos. Deus vos abençoe.